Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Ele já está aqui. Mário Flávio. Muito bem. Muito bem. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Lucas e o nosso PMDB, né, o Vinícius, que está por aqui também, e os nossos ouvintes. Olha, Renata, mesmo sendo um bloco de política, eu queria aqui abordar um assunto, né, que vem ganhando muita repercussão, né, desde a semana passada, que é a questão da audiência de custódia. Inclusive, a gente recebeu algumas mensagens hoje dos ouvintes, né, que não concordam com a soltura no caso do motorista. Pronto, pegando aquele caso lá, né, como exemplo, a gente está na linha aqui com o juiz da vara criminal de Caruaru, doutor Pierre Sotomayor, que vai bater um papo com a gente para falar sobre esse assunto. Doutor Pierre, bom dia, bem-vindo, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário Flávio, bom dia, Renato, e a todos os ouvintes. Estou à disposição para esclarecer o que for possível a respeito da audiência de custódia e também falar um pouco em tese sobre o crime de homicídio culposo no trânsito, né? Doutor Pierre, a gente pode começar explicando para o nosso ouvinte o que é e o que acontece nessa audiência de custódia? Veja bem, Renata, nós temos desde a década de 90 um chamado Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Nesse pacto internacional, o Brasil se obrigou a que todos os presos fossem apresentados o mais rápido possível na presença de um juiz. Essa obrigação internacional do Brasil, ela ficou sendo descumprida até a criação, por parte do Conselho Nacional de Justiça, da Resolução 213, e que obrigou efetivamente todos os juízes a realizar essa audiência de custódia. Então, só de um tempo para cá ela tem sido realizada, mas o Brasil já tem essa obrigação desde a década de 90 do século passado. E ela serve para quê? Para que o cidadão tenha o direito, qualquer cidadão tenha o direito o mais rápido possível para se apresentar perante um juiz, esclarecer o que foi que aconteceu, apresentar uma linha de defesa, saber se houve algum abuso na prisão e também para que o juiz analise as circunstâncias e determine se aquele cidadão vai aguardar um eventual processo em liberdade ou preso. Convenhamos que isso é bem importante, a gente tem uma decisão, embora provisória, mas apenas em 24 horas, ou seja, rapidamente, a gente já tem alguma resposta do judiciário sobre o fato e sobre a situação da pessoa. E o que é que determina que uma pessoa vai aguardar, né, o restante a instauração do inquérito policial, até que ele seja remetido para a justiça, transforme o processo e tudo mais? O que é que determina que aquele cidadão ele vai ficar esperando todo esse processo preso ou em liberdade? Veja, Renata, são várias situações que são analisadas pelo juiz nesse caso, mas basicamente todo juiz observa os antecedentes criminais da pessoa, a gravidade também do fato importa bastante e algumas condições pessoais, como se a pessoa tem emprego, a pessoa tem residência fixa. Então, o que mais importa são essas três linhas: a gravidade do fato, se a pessoa tem bons ou maus antecedentes e se a pessoa tem como viver corretamente, honestamente, moradia fixa, boas referências, né? Essa questão, por exemplo, doutor Pierre, dos antecedentes da pessoa, também se ela vai oferecer algum perigo à sociedade, pesa também na decisão do magistrado? Pesa muito, Mário. Pesa muito. Todo magistrado, seja um magistrado mais duro, ou um mais liberal, mais garantista, todo ele leva muito em conta a questão da reincidência. E mesmo que a pessoa não tenha condenação, mas se a pessoa já foi presa várias vezes, isso pesa bastante na decisão. Mesmo acontecendo uma morte? Mesmo acontecendo uma morte. Às vezes a gente tem, inclusive, homicídios que não são no trânsito, homicídios assim, dolosos, em que a pessoa responde ao processo em liberdade. Pode alegar uma legítima defesa. Então, há casos em que mesmo em homicídios as pessoas respondem em liberdade.
O que as pessoas alegam muito, principalmente em casos de repercussão como foi esse, doutor Pierre, é sempre aquele comparativo. Porque nesse caso o condutor, ele é empresário e aí as pessoas fazem a comparação. Se fosse um pobre, não ficaria preso. Como tem dinheiro, está em liberdade. Como é que a justiça analisa esse pensamento das pessoas? Veja, nós não podemos negar que a maioria dos presos no sistema penitenciário são pessoas de classe social menos privilegiada. Isso é uma falha do sistema penitenciário, não apenas do Brasil, mas em todos os países do mundo que eu conheço tem esse problema. Isso é um problema da estrutura social, né, que traz essa desigualdade. Isso é uma coisa que deve ser combatida, mas a gente também não pode, apenas porque a pessoa tem uma situação social privilegiada, aplicar uma medida mais grave àquela pessoa em detrimento de outra que não tem uma situação econômica tão boa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem uma situação social privilegiada deve ser tratada igualmente em relação a quem não tem. Então, no caso de um homicídio culposo no trânsito, não sei se o Ministério Público vai denunciar por doloso, vai ser quase sempre concedido uma liberdade provisória. Sinceramente, eu já estou com 20 anos de juiz criminal, só em Caruaru com mais de 15 anos, e eu nunca vi prisão preventiva, porque nem cabe, a lei não permite prisão preventiva em homicídio culposo, caberia em homicídio doloso. Mas aí você tem que aguardar uma análise, como você falou, do inquérito, saber se um promotor de justiça vai denunciar por doloso, aí analisar os antecedentes e tal. Então, a gente não pode privilegiar, mas também não pode tratar desigualmente, ser mais severo, só porque a pessoa tem uma posição social privilegiada, né? Nesse caso, se eu não me engano, foi arbitrada uma fiança de 15 salários mínimos. Também a proibição de dirigir, o uso de tornozeleira eletrônica. E, se eu não me engano... Tem que comparecer a cada 30 dias. Comparecer, e acho que à noite também ele tem que ficar em casa. No caso, o valor da fiança, doutor Pierre, ele é de acordo com quem está sendo apresentado? É observado a posição social, o poder de pagar? Como é? Ou isso está na lei? É tanto? Não, existe realmente uma margem para análise discricionária, como a gente diz no jargão jurídico, ou seja, o juiz vai escolher um valor levando em conta os rendimentos daquela pessoa. E, inclusive, para pessoas carentes, a lei determina que o juiz dispense o pagamento de fiança. E aí a pessoa fica obrigada apenas a comparecer ao fórum, ou, como você falou aí, outras medidas cautelares, proibição de sair da comarca, da cidade, né? Proibição de sair de noite, recolhimento domiciliar, ou até em alguns casos monitoramento eletrônico, prisão domiciliar. Então o juiz tem uma série de medidas que não é apenas a prisão provisória que ele pode utilizar. Nesse caso especificamente da questão de trânsito, né, que envolve bebida alcoólica, como foi o caso aqui, como é que funciona isso? Veja, a análise se é um homicídio doloso ou um homicídio culposo, ela é feita também de acordo com a prova que a polícia vai produzir. Então, se a pessoa estava em alta velocidade, se estava ingerindo bebida alcoólica, se violou um sinal de trânsito, um sinal vermelho, ou seja, se as circunstâncias forem todas desfavoráveis, mostrando que aquele condutor assumiu o risco de produzir um resultado morte, geralmente o Ministério Público denuncia por homicídio doloso. Então aí a pena é bem mais severa e, como disse, tem que esperar o processo, né? Porque isso é lá para, se houver sentença condenatória lá na frente, né, depois de recursos, é que a pessoa vai cumprir uma pena maior. Doutor Pierre, no senso comum, né, costuma-se dizer o seguinte, que a audiência de custódia ela beneficia aos bandidos, essa história. Eu queria que você aproveitasse esse momento para a gente esclarecer só complementando o que o Mário está falando, a gente vê alguns policiais, né, que chegam a relatar que prende lá o traficante, aí vai para a audiência de custódia, daqui a pouco, 2, 3 dias depois, o cara está passando pela rua e está rindo da cara do policial, que tem que desgastar para prendê-lo novamente. Como é que a justiça avalia esse tipo de posicionamento?
Veja, primeiro de tudo a gente tem que ter consciência que a nossa Constituição não prevê prisão perpétua. Então, uma hora, o cidadão que é preso vai ter que sair. E ele vai sair através de um ordem judicial. Então, a atividade do juiz que prende e que solta, ela é essencial para o funcionamento do nosso sistema. Não é a polícia faz a prisão em flagrante, mas quem mantém preso é sempre um juiz. Nunca é um policial militar, nunca é um delegado de polícia que mantém as pessoas presas nas penitenciárias. As nossas penitenciárias estão lotadas, todas elas. E todas essas pessoas que estão na penitenciária têm uma ordem de um juiz que mantém essas pessoas presas. Não é polícia militar, nem polícia civil, nem federal que mantém as pessoas presas. As pessoas estão presas por ordem judicial. Agora, como não existe prisão perpétua, uma hora elas vão ter que sair. E tem que sair por ordem judicial. Então, enquanto a polícia estiver prendendo e o juiz estiver soltando, nós estamos funcionando perfeitamente. Fica estranho se for o contrário. Um juiz prender para um policial soltar. Aí a gente está vivendo no mundo de cabeça para baixo, né? Então, está tudo normal, está tudo certo, é assim mesmo. Uma pessoa que comete um crime leve tem que ser solta. Uma pessoa que comete uma lesão corporal, uma injúria, uma difamação, perturbação ao sossego, ela tem que ser solta. E tem que ser solta por uma ordem judicial, né? E não por uma ordem policial. Esse é o nosso sistema legal. Ô, doutor Pierre, então, assim, a comoção, ela é natural, claro, afinal de contas, um pai de família acabou morrendo num acidente de trânsito, né, ele que estava trabalhando para levar o sustento da família para casa, o que os amigos, a família, o que a sociedade pedem e achava que iria acontecer era que ele realmente ficasse preso, mas aí é tudo dentro da legalidade, é como manda a lei. E a depender do pedido do Ministério Público, a situação pode mudar, mudar também, né? Sim, pode mudar. Inclusive, eu soube até que nesse caso que vocês estão mencionando, o promotor de justiça recorreu e pediu a decretação da prisão. Nós temos um sistema hierarquizado, né, no Brasil. Como vocês sabem, a justiça funciona como se fosse um quartel. Então tem o soldado, tem o sargento, né? Tem o coronel, mais ou menos assim na justiça. Tem o juiz, tem o desembargador, tem o ministro. Então isso vai passar certamente pela análise de várias instâncias, já soube até que houve recurso, e aí tem que se aguardar para ver qual é a decisão de um juiz mais experiente, né? Um desembargador que vai analisar, pode concordar com o juiz de primeiro grau ou não. Isso pode mudar, evidentemente. Mas voltando para a questão da audiência de custódia, ela faz parte do sistema judiciário brasileiro, né? E não é uma finalidade de beneficiar a bandido, né, doutor Pierre? De jeito nenhum, é como eu falei, tem até estudos de porcentagem de quantas pessoas são mantidas presas em cada estado. Isso você encontra facilmente na internet, salvo engano, em Pernambuco, é em torno de 70% das pessoas que são apresentadas na audiência de custódia, elas saem com a prisão decretada. Então, a maioria fica presa, né? Mas, como eu disse, há crimes leves, há pessoas que cometem até crimes mais graves, mas têm bons antecedentes, podem responder ao processo em liberdade, e essas pessoas devem conseguir a liberdade provisória respondendo com outra cautelar mais leve, como uma monitoração eletrônica, uma proibição de sair da comarca, e essas outras questões, né? Pronto. Muito obrigada, viu, doutor Pierre, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Tá bom, obrigado, Renato, obrigado, Mário Flávio, e estou à disposição. Até a próxima. Muito bem, ele que está de férias, o Renato já atendeu a gente gentilmente. Doutor Pierre Souto Maior, juiz, para a gente tentar entender, né, a finalidade da audiência de custódia, e a gente repete, né, a comoção é natural, demais. Mas é o nosso sistema, né? O sistema funciona dessa forma. 10 horas e 24 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Vamos falar sobre política, Matheus? Política uma pílula partidária, né? A gente fala agora, né? O presidente Lula está na Argentina em viagem, né? Para visitar o país lá, a primeira viagem dele, né, internacional, e o Geraldo Alckmin fica na presidência da República até a próxima quinta-feira. Muita polêmica então nessa viagem, né, porque se fala na discussão da implantação de uma moeda única entre o Brasil e a Argentina. Isso não é uma coisa que é de uma hora para outra, porque tem vários trâmites para seguir, mas o que eu acho bom nessa viagem é essa retomada do relacionamento entre o Brasil e a Argentina. Acho que isso é necessário, independente de quem esteja no poder. A Argentina não pode ser ignorada, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? Então você não pode
ter uma relação rompida. Acho que isso é importante. A história da moeda única, né? Acho que isso é mais viagem mesmo para tumultuar, para agitar essa questão da viagem. Eu sinceramente não acredito que o Lula vai levar isso para frente, até porque não tem como você... a preocupação das pessoas é o seguinte: um peso argentino hoje está valendo R$1, hoje está valendo 300 pesos argentinos. Então é uma disparidade muito grande de uma moeda para outra, e o ano passado o real foi uma das moedas mais valorizadas do mundo. Então isso aí vai ser uma coisa com mais calma. O povo está aproveitando para fazer turismo lá em Buenos Aires. Quem? O povo está aproveitando para fazer turismo. Justamente. Então o povo tem que ter mais calma nessas análises, e acredito que não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer, não. E aqui em Pernambuco, Renato, tudo bem encaminhado para Álvaro Porto ser presidente da Assembleia Legislativa. Só um hecatombe se acontecer. Mas tu gosta desse nome, né? Só se acontecer um hecatombe que o Álvaro Porto não é presidente da Assembleia, mas ele está bem encaminhado e deve ser confirmado no próximo dia 1º como novo presidente da Alep. Muito bem, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.